Olá, minha turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Adriano Vale Nuvens. Eu sou o professor Márcio do Carmo. Quero desejar a todos um bom retorno, que vocês sejam bem-vindos. Iniciarei agora essa nova etapa com uma introdução ao conteúdo de genética, o conteúdo, digamos que chave de biologia, conteúdo muito bom de estudar, muito bacana e muito moderno. Então hoje eu farei apenas a introdução, certo? Contando um pouco da história da origem da genética. Farei uma sequência de vídeos curtos, certo? Para que não fique muito pesado, uma vez que eu pretendo jogar esse vídeo no grupo para vocês e logar também no meu Google Drive. As primeiras ideias sobre herança genética. O que é herança? É algo que se herda. Então, genética, né, que é o estudo da hereditariedade. A genética é uma das, digamos que é um dos ramos da biologia que vai estudar as heranças adquiridas, né, as características que são herdadas. Esse estudo começou com os filósofos gregos, né, sobre essa preocupação de saber como as características eram passadas, e eles começaram com ideias, né, que são totalmente diferentes das que nós conhecemos hoje. Porém, se não fossem eles, talvez nós não teríamos conseguido o que se conhece hoje. Então, primeiramente, Alcmeon de Crotona, um discípulo de Pitágoras, no ano 500 a.C., acreditava que homens e mulheres tinham sêmen vindo do cérebro. Olha que coisa louca. O sêmen, o espermatozoide, vinha do cérebro e o sexo da criança dependeria da quantidade de sêmen vindo dos pais. Então eles tinham uma ideia meio que machista. Se fosse muito sêmen, seria homem. Se a quantidade de sêmen fosse bem pouquinho, coisinha fraca, na ideia deles seria mulher. Então são ideias, né? Tinha outros também que acreditavam que o sexo dependeria do testículo. Se o sêmen viesse do testículo esquerdo, seria mulher. Se viesse do testículo direito, seria homem. Então são essas ideias totalmente bizarras. Tem uma outra ideia também, né, que começou com os filósofos gregos, que dizia que se o desenvolvimento do feto fosse bem sucedido, seria do sexo masculino. Agora, se fosse mal sucedido, tipo uma aberração, seria do sexo feminino. Então era um preconceito, né, que tinha com as mulheres. É como se as mulheres fossem aí um aborto mal sucedido no pensamento desses filósofos. Mas enfim, a genética moderna, ela se baseia não naqueles filósofos gregos, ela se baseia num cara chamado Mendel, né? Mendel nasceu na vila de Hensendorf, na Tchecoslováquia, no ano de 1822. Após estudar filosofia por diversos anos, em 1843 Mendel entrou para um monastério agustiniano de St. Thomas, em Brno, atual Eslováquia, quando adotou o nome de Gregor. Então, de início, as pessoas não acreditavam muito no trabalho de Mendel, porque ele utilizava muitas expressões matemáticas, né? Ele trabalhou com ervilhas, e a palavra Mendel, ela vai ser ouvida bastante por vocês em nosso estudo. São 4 minutos e 27 segundos. Eu vou encerrar esse vídeo número 1 e vou gravar o próximo para postar para vocês. Aguardem. Pessoal, vamos à parte 2 do nosso vídeo. Eu parei aqui, né, no nascimento de Mendel, no começo da história dele, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês a imagem do mostreiro onde Mendel vivia, onde ele recebeu o título, né, adotou o nome de Gregor. Então, de 1851 a 1853 ele estudou física e botânica na Universidade de Viena. Depois retornou a Brno em 1850, mais ou menos 1854, passando a ensinar física e ciências naturais. Naquela época, biologia, física e química eram incluídas nas chamadas ciências naturais. No ano de 1856, Mendel realizou seus primeiros experimentos, seus grupos de experimentos com hibridização de ervilhas. Eu vou usar muito essa palavra aqui, hibridização,
A palavra híbrido significa mistura, ou seja, cruzamento. Então ele fazia cruzamentos, né, com a polinização de flores de ervilhas. Ele trabalhou com elas até o ano de 1868, quando foi eleito abade do monastério. Deixou um grande trabalho, uma grande contribuição para a biologia, para a ciência, e morreu em 1884 com problemas nos rins, problemas renais. Agora vamos entender aqui alguns cenários que existiam antes de Mendel. Primeiramente o chamado panorama pré-mendeliano, ou seja, antes de Mendel. Tinha-se a noção predominante de que a herança genética era por mesclagem, segundo a qual o espermatozoide e o óvulo continham uma amostra de essências de várias partes do corpo parental, que já se misturavam para formar o padrão do novo indivíduo, ou seja, segundo essa concepção, o espermatozoide e o óvulo tinham como se fossem corpúsculos, né, partes já pré-definidas do novo indivíduo. Então já era como se tivesse uma amostra que se misturava para formar o novo padrão, o novo indivíduo. Essa hipótese explicava o fato de que a prole existente exibia tipicamente algumas características semelhantes às de ambos os pais. Porém, ela não conseguia explicar porque nem sempre os filhos possuem uma mistura intermediária das características dos pais, ou dos avós, ou de algum parente. Então Mendel, né, com seus estudos, publicou um livro, A Hibridização, e como resultado do seu trabalho ele propôs substituir essa teoria da herança por mesclagem pela teoria da herança particular, com esse livro aqui, A Herança Particular. Ele introduziu o conceito de gene, mas não a palavra gene, porque na época essa palavra gene ainda não existia, certo? Ele chamava de fator, caráter, como vocês verão nos conceitos de biologia genética posteriormente. Então, os genes seriam as unidades independentes herdadas ao longo das gerações e que determinariam o aparecimento das características hereditárias. Então, por essas razões, como o pioneirismo no uso da matemática para tratar problemas biológicos e a pouca divulgação, os trabalhos de Mendel não tiveram um grande reconhecimento até o ano de 1900. Sabe por quê? Porque tinha cálculos, né? Tinham probabilidades matemáticas, e as pessoas tinham, digamos que, preguiça, não viam com bons olhos esse trabalho de Mendel, e por isso não teve grande sucesso de início, certo? Até o ano de 1900, quando 3 pesquisadores, De Vries, olha o nome, Correns e Checkmark, eles trabalharam independentemente e redescobriram exatamente o que Mendel também descobriram, né? Redescobriram e divulgaram os resultados de Mendel. Então no próximo vídeo eu vou explicar para vocês as razões do sucesso de Mendel, no vídeo 3. Eu vou encerrar o vídeo 2 para não ficar muito grande, e no vídeo 3 eu farei essa explanação.